Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, teu poder ainda é maior. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, teu poder ainda é maior. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas do mundo é grande, teu poder ainda é maior. Alceleza aí. Alceleza aí. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Shri Ramanaya Bhagavate Namo. Shri Ramanaya Bhagavate Namo. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Shri Ramanaya Bhagavate Namo. Shri Ramanaya Bhagavate Namo. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Shri Ramanaya Bhagavate Namo. Shri Ramanaya Bhagavate Namo. Essa é uma música que eu fiz em homenagem a um mestre indiano chamado Sri Ramana, ou Ramana. Pouca gente conhece ele aqui e não imagina a profundidade que ele foi capaz de encontrar Deus dentro dele. E ele fez isso através de um profundo silêncio. Às vezes a gente tem dificuldade em ficar em silêncio 10 minutos no nosso dia. Nosso dia é tão ocupado, é tão agitado, tão inquieto. E essa é uma coisa que a gente pode muito aprender com os orientais. A arte do recolhimento, a arte do silêncio. Essa semana um amigo meu falou: Mateus, por que os brasileiros são tão barulhentos?
é uma característica do nosso povo, é uma característica muito festiva, muito latina, não é? E alguns, né, dizem que os italianos também são bem esquentados, né? Mas ele disse, eu fui numa festa de criança e eu não consegui ficar lá. Ele já tem uma idade mais avançada. E ele falou, não consegui, eu comecei a passar mal. De tanto barulho começou a me fazer mal. E ele cantou parabéns e pirulitou. Então chega uma fase na vida que essa decisão começa a ficar mais uma necessidade do que um capricho. Precisamos de mais silêncio se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz, tenho que apagar a luz, tenho que afrouxar os nós. Nós precisamos afrouxar os nós, apagar a luz, calar a voz. E essa é uma tarefa que cabe apenas a cada um de nós. Ninguém pode fazer por nós. Às vezes a gente vai nos lugares para nos inspirar, para ajudar a encontrar um impulso de relaxamento, um impulso de apaziguamento. Mas isso precisa ser cultivado por nós, se a gente quiser realmente sair desse circuito agitado e cheio de tensão que a gente vive. Então esse mestre Ramana, ele ficou, gente, por mais de 10 anos em silêncio. Ele percebeu esse desejo profundo. É como se ele tivesse se dado conta que a vida nessa humanidade é igual àquela festinha de criança que o meu amigo estava vivendo. Por um momento ele olhou para tudo e falou, é muito barulho essa vida humana. Eu não estou dizendo que isso é o certo e que a gente devia fazer isso, mas foi a necessidade dessa alma, que é uma alma muito antiga. Então ele se retirou, foi para as montanhas e lá ele assentou, em profundo silêncio e conexão, onde nada mais importava. E nesse silêncio, ele precisou inclusive de pessoas que chegassem perto dele, e lá eles reconheciam quando se tratava de um sábio em samadhi, né, em conexão divina com Deus. Então eles pararam e ficaram ao lado dele, cuidando dele, porque o nível de êxtase espiritual era tão grande que ele não se alimentava, não bebia água, o cabelo dele ia crescendo, as unhas iam crescendo. A gente não faz ideia do que significa esses níveis, e dentro dele, ele estava na verdadeira festa espiritual. E aqui fora a matéria não importava mais. A ponto dele estar nesse lugar, frio, sem roupa, e não tinha mais importância. Ratos apareciam começando a comer o corpo dele. Ele não se movia. Ele não estava mais aqui. Ele estava nesse lugar. Mas como existe uma orquestra espiritual que cuida de tudo, começaram a aparecer pessoas cuidando, vamos cuidar, e fizeram ali cercadinho com ele, começaram a dar águas e papinhas na boca, cortar o cabelo, cuidar para que ele sobrevivesse. E assim foram anos. E esse não é o único episódio lá, tem vários, a gente que não fica sabendo. São seres, são yogis, são monges, capazes de dominar a mente de tal forma que esses níveis de consciência interiorizada alcançam caminhos incríveis.
Depois de mais de 10 anos, então, em completo silêncio, sendo cuidado, ele começa a abrir os olhos e voltar a interagir com a humanidade. Mas depois de ter passado tantos anos num lugar silencioso e preenchido dentro dele, ao voltar, ele volta sem perder essa conexão. E sai então pelas montanhas, e lá ele para e começa a criar em torno dele. Não foi ele que fundou nenhum movimento, mas em torno dele criaram-se pessoas, que criou um agrupamento, que passaram a morar, né, aos pés da montanha, chamada Arunachala, na Índia. E lá eles passaram a viver, onde todo dia ele se reunia num salão com as pessoas, e o que ele oferecia para as pessoas, além de palavras simples que ajudavam a ir em direção a esse silêncio, o que ele oferecia para muitos buscadores que chegavam ali, procurando uma resposta, uma explicação, um caminho, era um olhar de silêncio. Então ele olhava nos olhos das pessoas e em silêncio ele sustentava esse olhar preenchido do amor divino. Essas pessoas que o olhavam começavam a se emocionar, começavam a se derreter por dentro e inexplicavelmente elas sentiam uma paz. Essa é a paz de Cristo. Essa é a paz de quem está em conexão com o divino dentro de si. Não precisa de palavra. No silêncio de um olhar, ela é transmitida. E assim ele ficou muitos e muitos anos oferecendo essa iniciação, oferecendo esse convite para as pessoas de se recolher, de se fazer esse caminho de volta para dentro. Nós não precisamos ir para as montanhas, nós temos contas para pagar por aqui e não temos essa vocação, mas nós podemos, em alguma medida, trazer as montanhas para dentro de nós. Em momentos de pausa, em momentos de aquietamento, como esse que a gente está fazendo aqui nessa manhã, ou no nosso dia, pequenos momentos que sejam, já podem estar construindo grandes caminhos aqui dentro. Se a gente puder confiar que no nosso interior existe uma direção, existe uma sabedoria capaz de nos guiar. Só que ela não está acessível como um fast food, que a gente chega para o carro e rapidamente tem um alimento e sai correndo, sem nem descer do carro. Não, aqui a pressa, ela nos mantém na superficialidade. E é quando a gente para que nós temos a capacidade de entrar em níveis mais profundos. E são nesses níveis mais profundos, se eu quiser, porque não é para todo mundo não, é só para quem quiser falar com Deus, essa voz do Espírito de pureza está sempre disponível a nos orientar. E às vezes essa orientação não é como a gente pensa, racional, clara. Às vezes a orientação é só um sentimento que chega e derrete o medo. E quando o medo se derrete dentro de nós e se dissolve, eu não preciso de mais nada. Eu passo a voltar a confiar na vida e fazer a minha parte. Porque se a gente parar para prestar atenção, o que está mantendo a gente no sofrimento é sempre o medo. Medo de sofrer, medo de não dar conta, medo de perder, medo de não saber lidar com a perda, medo de quem eu amo sofrer.
Medo de quem eu amo não saber lidar com o sofrimento. Medo. Medo da vida não ser o que eu acho que tinha que ser para ser boa. Medos. Então, quando eu vou soltando o medo, talvez essa seja a oração mais essencial que a gente possa fazer nesses momentos de silêncio. Um pedido de ajuda para lidar com os meus medos. Outro dia eu encontrei uma pessoa na rua e a gente começou a conversar e ela me disse: eu estou muito chateada, porque eu separei de uma pessoa que eu não queria ver nunca mais na minha frente, um ex-marido cachorro que me abandonou. Acontece muito por aí, e o contrário também é verdadeiro. E ela então, a indignação dela é que eles separaram, ele abandonou, mas estava sempre lá no bairro, sempre mexendo com a coisinha ali no bairro, sempre se fazendo visto, se fazendo presente. E às vezes é isso, ela acordava, abria a janela, estava o sujeito ali. Aí ela fecha a janela com raiva e falava: não sai de casa, não quero encontrar essa figura, eu não queria ver essa figura nunca mais. E aí o que ela faz? Começou a orar para Deus. Oh meu Deus, você está me testando? Você está de brincadeira comigo? Afasta de mim esse expurgo, esse tormento. Leva esse homem para longe, porque eu não quero ver, eu não quero mais o dissabor desse encontro. Então, ela disse, finalizando: ele me incomoda demais. E eu disse a ela: ele não tem nenhum poder de te incomodar se o seu coração ainda não tivesse cheio de mágoa. E ela: não, já perdoei. Eu não sei o que a gente entende por perdoar, mas eu tenho desconfiado que o que a gente pensa que é perdoar ainda está muito longe do verdadeiro perdão. Então, eu disse: talvez você possa rever essa ideia de perdão, porque eu acredito que se você realmente tiver liberada dessa mágoa, a presença dele não iria te afetar do jeito que te afeta. Que o que incomoda não é a presença dele, é o que você sente quando ele aparece. São as suas reações diante disso. E aí então ela começa, de fato, se lembrar de tudo aquilo que aconteceu, que ela não pôde evitar e que ele também não pôde evitar, e que gerou uma imensa decepção que ainda estava ali, inflamada no coração dela. Toda vez que tiver então uma decepção, nós vamos ainda estar cobrando de alguma forma, mentalmente, emocionalmente, como se o outro tivesse me devendo alguma coisa, como se a vida tivesse me devendo alguma coisa. E assim a gente fica preso. E ela estava presa na própria casa, presa na própria mágoa. Então, assim como os medos que precisam se dissolver, né? Tem tanto medo envolvido nessa forma de se assumir para a vida, tem tanta dor ainda inflamada nessa alma que não aceitou aquilo que não pode ser evitado. E às vezes
as separações e as perdas que acontecem, elas não podem ser evitadas, né? São travessias que a gente precisa viver. E nem quem pede a separação às vezes entende e não sabe chegar e conversar, encontrar um caminho saudável. Ele simplesmente sente que precisa ir embora e não sabe fazer isso e faz do jeito atropelado, faz de um jeito bruto, faz de um jeito descuidado, mas é o jeito possível de se mover para um próximo passo, para uma próxima vida. A gente não entende que essa vida humana ela é toda feita de ciclos, que tem tempo para a gente chegar e conhecer determinadas pessoas, tem um tempo para poder se afastar delas, tem um tempo para a gente ficar em determinados caminhos espirituais, talvez tenha um tempo para a gente se desconectar deles, tem um tempo para a gente começar determinados trabalhos e tem um tempo para a gente se desconectar de determinados trabalhos. E cada uma dessas experiências tem algo para nos ensinar a respeito dessa vida, a respeito desse amor divino que se manifesta através de cada situação, nos ensinando coisas sobre nós que não estavam claras antes dessas experiências. Então, cada uma dessas experiências tem algo a se revelar a nosso respeito. Cada relação tem algo a se revelar a nosso respeito. Então, se em vez da gente brigar com aquilo que está fora, a gente se ocupar em aprender aquilo que eu preciso para estar em paz, que não depende do outro, que não depende de nada que esteja acontecendo aqui fora, se eu puder me ocupar disso, aí eu posso fazer a travessia que for de uma forma pacífica. Nem sempre vai ser prazeroso fazer essas travessias, mas pode ser pacífico. Algumas travessias, elas têm um gosto desconfortável, um gosto amargo, mas até mesmo essas travessias, elas têm um propósito de despertar na nossa vida. Eu vi muitas pessoas, eu trabalho atendendo pessoas há muitos anos, e eu vi muitas pessoas que passaram pelo meu consultório, que só depois de uma grande perda, elas começaram a despertar para um olhar mais profundo na vida. Só depois de uma perda que elas começaram a realmente se dedicar a um caminho espiritual, por exemplo. Esse caminho não estava disponível antes dessa experiência para ela. Então essa experiência, ela trouxe, como toda experiência nesse plano, ele traz um lado que é agradável e outro lado que é desagradável. Mas se a gente estiver focado em Deus, nós vamos perceber que todos os lados são bons. Todos os lados convergem para o nosso despertar. Não existe um lado ruim. Existe uma experiência que é sentida como desagradável, mas essa experiência, ela tem um sentido. Toda experiência humana tem um sentido transformador, espiritual. Toda experiência humana, se a gente puder escutar a essência do seu aprendizado, ela tem um avançar, ela tem um impulso de atualização, ela tem um impulso de desenvolvimento para que a gente possa de verdade ter uma vida mais rica, interiormente, mais plena, mais pacífica. E para isso, às vezes, a gente precisa lidar com algumas dimensões em nós que a gente não costuma encontrar sozinho. E uma delas é justamente o medo, as dores. Então, se a gente buscar nesses encontros uma ajuda espiritual para abraçar esses aspectos aqui dentro, eles vão se dissolvendo aos poucos. Eles vão perdendo importância. O que eu estou chamando de dissolver?
eles vão perdendo importância. Todo medo que nos consome significa, em alguma medida, que nós estamos dando muita importância para uma ilusão. Que nós estamos dando muita importância, que nós estamos dando muito valor para algo que não tem tanta validade. Quantas vezes a gente sofre por situações que nunca aconteceram do jeito que a gente pensava, e a gente sofreu tanto tempo imaginando, fantasiando. São memórias de dor que ainda estão ecoando e nos assombrando. Então, o que vai se dissolvendo é o apego a essas memórias. O que vai se dissolvendo é o nosso apego ao medo e ao sofrimento. De forma que a gente possa estar aprendendo a viver uma vida com mais entrega e confiança do que controle e tensão. Como se eu tivesse que impedir que a vida fosse para caminhos que eu não concordo. Então, no fundo, a gente ainda tenta ser Deus. A gente ainda tenta impor para a vida a nossa vontade. Não tem como a gente não ter expectativas. É claro que eu tenho expectativa que meu time ganhe. Quem é do Galo aqui sabe, um timaço daquele não pode perder. Eu preciso ter um mínimo de expectativa quando eu paro para ver um jogo. Mas quando a minha expectativa é muito rígida, é muito obstinada, eu não vou admitir que ele perca. E vou sofrer muito quando eu ver ele jogando mal. E se eu disser que Deus não tem um time que ele torce? A gente às vezes quer que Deus torça para o nosso time. Quer que Deus faça o nosso time ganhar. E o nosso time não é só o Galo, o Cruzeiro. O nosso time são as nossas vontades, que eu fico achando que elas têm que prevalecer para que eu fique bem. E quanto mais eu me enrijeço nisso, eu me apego a isso, mais eu vou sofrer todas as vezes que a minha vontade não puder ser feita. E todas as vezes que ela não pode ser feita, não é culpa de Deus, não é culpa minha, não é culpa do outro. Mas a vida tem seus critérios, a vida tem seus ciclos. É como se a gente ficasse brigando com o inverno, com as estações da vida. Então, o caminho para que a gente possa estar encontrando mais paz é justamente a capacidade de aceitar. Eu posso até ter uma expectativa, mas existe uma vontade maior, e essa vontade maior sabe sempre o que é o melhor. A verdadeira fé é poder confiar que tudo que está acontecendo, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não entenda, que tudo que está acontecendo faz parte do melhor que poderia acontecer para o meu crescimento. Se eu puder aceitar isso, eu cresço com a experiência. Se eu não puder aceitar isso, o que vai acontecer? Eu vou brigar com a experiência e deixo de crescer com ela. Mas ela não vai deixar de acontecer porque eu não gosto. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim.
preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito, a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Oi, você chegou, que bom que você chegou. Eu gosto muito quando você chega. Gosto demais. Você, quando chega, é uma alegria. Vai, ó. Bom, hein? Fala bom dia, Matheus. Bom dia. Vamos cantar? Vamos cantar? Espera aí que eu vou cantar uma pra você. Eu ia cantar outra, mas como você chegou, eu vou cantar uma pra você. Valeu, obrigada. Vai. Aqui, ó. Fala pro Matheus que você tá de óculos. Olha como é que ele tá Você lindo tá de óculos.